Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele nos dá, né? De chegarmos até aqui para aprendermos mais uma vez do nosso Deus, né? Estamos nesse domingo iniciando a nossa quarta lição. A nossa quarta lição, muito maravilhosa, cada uma melhor que a outra, né? Cada lição melhor que a outra. E essa nos traz um título que muito nos chama a atenção. Um título que muito nos chama a atenção. E de algo que, muitas das vezes, nós somos envolvidos. Nós somos envolvidos. Falando sobre a mentira e a verdade. A mentira e a verdade, né? O Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. Aborrece a mentira. Deus ama a verdade e aborrece a mentira. Será que é possível vivemos num mundo como este, sem mentir? Será que o tal homem, ele consegue caminhar todos os dias e nunca mentir? É o que vamos ver ao longo dessa lição, né? A verdade e a mentira. O nosso comentarista faz questão de mostrar a verdade acima da mentira. É colocado, pode observar que é colocado verdade em cima. Até isso eles têm esse cuidado. A verdade, ela prevalece por cima, eles tiveram esse cuidado. De colocar, irmão José, a verdade, até que eles tiveram esse cuidado. A verdade está acima da mentira. Mostra mais a seta. A verdade aponta para cima, para a direita, o lado direito e para cima. Quem anda na verdade vive bem, evita problemas e está sempre caminhando para cima. Sempre caminhando para cima. A mentira fica abaixo da verdade, apontada para o lado esquerdo. Quando Cristo voltar, quem é que vão estar no lado direito dele? Os seus servos vão estar no lado direito. Aponta que vai estar para a direita. Os que não são dele vai estar apontando para o lado esquerdo, da esquerda ainda para baixo. No então, nessa lição estaremos estudando sobre esse assunto, a mentira e a verdade. Olha, o nome mentira já está dizendo tudo. Veja bem, preste atenção. Mentira. Já está dizendo nome mentira. Então veja bem, o nome mentira, se você observar, só o nome mentira já está falando conosco. A palavra mentira. Mentira. Ela mentira o quê? Irmão Rubens, só a palavra mentira já está dizendo mentira o nome. Ela mentira o quê? A mentira, ela mentira a confiança. A mentira está dizendo, ela mentira a confiança. Você não confia numa pessoa que mente. Você trabalha ao lado de uma pessoa, confia naquela pessoa, não é? De repente você pega ela com mentira. Aí logo você o que aconteceu? Ela tirou a sua confiança. Você não vai confiar mais. Um esposo não confia numa esposa que está mentindo para ele.
Já está dizendo, a mentira, a palavra mentira, ó, mentira. Mentira, a amizade. A mentira, mentira, a amizade. Você perde a amizade com pessoas que mentem. Levanta calúnia contra você. Pessoas que lhe traiu mentindo, inventando conversa, dando falso testemunho. Já está dizendo, mentira, amizade. Mentira. Mentira, oportunidade. O nome já diz, irmão, mentira, mentira, isso, oportunidade. Às vezes nós vamos dar oportunidade para alguém, ou trabalhar conosco, ou qualquer outra coisa, você está ajeitando para aquela pessoa, falar lá no emprego, onde você trabalha, para dar uma oportunidade para aquele amigo seu, aquele vizinho. Aí você pega ele na mentira. É uma pessoa mentirosa. Então já lhe tirou a confiança. Eu disse, rapaz, esse caba, vou dar oportunidade não. Mentira já está dizendo não. Mentira é o caráter. Uma pessoa que mente tem caráter? De jeito nenhum. Qual é o caráter que tem um mentiroso? Chega diante da justiça, a palavra dele não tem validade se ele for mentir lá. Se for comprovado que ele está mentindo, ele já fica preso. Não tem caráter. Quando ele chega, conta uma história, um mentiroso, aí a pessoa diz, é um mentiroso safado. É um mentiroso safado. Ele está pensando que a gente vai acreditar nele. Então o nome mentira já está dizendo tudo. É mentira, mentira tudo isso. O nome já diz mentira, mentira. Mentira a confiança. Mentira a amizade. Mentira a oportunidade. Mentira o caráter. Mentira muitas outras coisas, né? E por último, ela mentira nos tira a oportunidade de morarmos no céu. A mentira, ela tira a oportunidade de morarmos no céu. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Lá em Apocalipse diz também que ficarão de fora os feiticeiros, adúlteros e todo aquele que comete e que ama a mentira. Então, a mentira nos tira tudo isso. E por último, é isso aí, ela nos tira o direito também de morarmos no céu. Então, que após terminarmos esta lição de hoje, que nós nos esforcemos para que possamos não cair na mentira. Não cair na mentira. Embora como falamos, né? Embora como falamos, como o irmão José falou, é impossível não vivermos durante essa vida, não soltar de vez em quando aquela mentirinha. Até mesmo porque, o que é que a Bíblia diz? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Vamos ter cuidado, para não querer levar esse lado, tá por aí mentindo à vontade, dizer, estou fazendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, todo homem mentiroso. Não, ela está mostrando ali que o homem não é perfeito. Como nós temos exemplos de homens na Bíblia que mentiram e não foram culpados, o qual vamos ver aqui ao longo da lição. É impossível a gente não mentir, agora também a gente não é que aproveitar e ficar mentindo, né? A mentira nos afasta de Deus. Olha, a mentira engana e ilude o próximo. Aprendemos no livro de Provérbios que o Senhor, Deus, odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Olha, a mentira nos afasta de Deus. Está explicado. Está explicado porque tem muita gente lá no mundo se desviando. Está explicado porque tem muita gente se desviando nos dias de hoje. Porque tem muita gente, muitas pessoas desviadas dentro da igreja. Porque a mentira,
tem soado nos lábios de muitas pessoas como algo comum, como uma coisa qualquer, besteirinha. Foi só uma mentirinha. Uma mentirona é um pecado grande, mas uma mentirinha é um pecado pequeno. Aí tem gente que fica brincando com a mentira. Uma mentiria aqui, outro mentiria ali. E mentira não tem tamanho, não tem mentira grande, não tem mentira pequena, não tem pecado grande, nem tampouco pecado pequeno. E há pessoas que ficam brincando com mentira, normaliza tanto a mentira, que conta uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. E quem brinca com mentira, muitas das vezes, traz consequências sérias. Na Bíblia, um que brincou com a mentira, brincou muito com a mentira. Quem? Mas daqui a pouco, aí é a consequência da mentira. Daqui a pouco a gente chega lá, que é a consequência da mentira. Um que brincou com a mentira se deu mal. Quem? Sansão. Sansão lá, uma mulher muito bonita de lado, alisando os peitos de Sansão. Diz, meu amor, onde é que está a tua força? E Sansão mentindo e brincando. Sansão mentindo e brincando. Ah, minha força está se me amarrar com as cordas verdes. Ela ia lá fazia nada. Vai, minha querida, ele lá deleitado, Sansão, brincando com a mentira por 3 vezes. Ele mentindo, se fizer isso aqui e tal, brincando, se alegrando, desfrutando. Aí quando ele resolve falar a verdade, que a força dele estava no cabelo, pagou as consequências, como nós sabemos. Então, com mentira não se brinca, porque nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. A mentira é o diabo. E uma mentirinha pequena é como um abismo que chama outro abismo. Um abismo que chama outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. Uma mentirinha pequenininha, que nós julgamos ser uma mentira pequena. Você conta uma mentira pequenininha hoje? Não, é besteirinha. Amanhã encontra uma maiorzinha. E por aí vai. Por aí vai. Então, a mentira, ela nos afasta de Deus. Então esse é o motivo de muitas pessoas estarem afastadas de Deus. Porque ela tem encarado a mentira como uma coisa comum, uma coisa normal. Uma coisa comum é uma coisa normal. E logo, se eu estou mentindo, eu estou me afastando de Deus. Como diz a nossa lição. E automaticamente é assim, Deus e o diabo. Se você se afasta de Deus, você se aproxima do diabo, do tentador. A proporção que nós nos afastamos de Deus através da mentira, nós estamos nos aproximando do tentador. Nós estamos nos aproximando do tentador. Aí então, estamos nos afastando de Deus. Então, por isso que devemos ter muito cuidado. Temos muito cuidado, porque a mentira nos afasta de Deus e a verdade nos aproxima dele. A verdade nos aproxima do Senhor. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com o que fala a verdade. Olha, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se agrada com quem fala a verdade. Ei, peraí. Aí eu estou pensando que estou agradando a Deus, que Deus está me amando. Ele odeia os lábios mentirosos. O camarada está mentindo,
mente durante o dia, durante a noite, qualquer hora que chega, e ele esquece que ele está aborrecendo a Deus. Conforme a sua palavra diz que Deus, ele está fazendo que Deus odeia ele. Olha o quanto o peso da mentira. Vejamos o quanto o peso da mentira. Porque a mentira, muitas das vezes, ela passa desapercebida. Não tem como nós sermos repreendidos, porque ela passa desapercebida. Se eu estou mentindo para o irmão José, ele não vai saber. Ele não tem como me repreender. Ele não tem como me repreender, irmão Rubens. Não tem, ela passa desapercebida. Aí por isso que muitas vezes nós ficamos desapercebidos, e é uma mentira aqui, outra mentira acolá. Agora esquece que o nosso Deus, ele está vendo. Esquece que o nosso Deus, ele está vendo. Então, que nós nos esforcemos para falar a verdade. Que nós nos esforcemos para falar a verdade. E ao longo mais dessa lição, estaremos aprendendo isso. 1.1. Os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. O mentiroso semeia contenda entre os irmãos. E tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que amam. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão lá da Brejal, da missão. E ele falando que tem um lá. E ele não perde uma escola dominical. Mas em toda ela ele semeia contenda. Contradizendo o professor, contradizendo a opinião do aluno, contradizendo a opinião do outro. Ele ama semear contenda. Pois é, 1.1, mentirosos semeiam contenda. O mentiroso, ele semeia contenda entre os irmãos. Quando você está mentindo, você logo automaticamente está o quê? Semeando contenda. Semeando contenda entre os irmãos. Está jogando a semente da contenda. Você está jogando a semente da contenda. Quando você joga uma semente, o que acontece? Ela vai germinar. Quando nós jogamos uma semente, ela vai germinar. Você joga uma semente, um grão de milho. O grão de milho vai nascer. O pé vai colocar 2 a 3 espigas de milho. E você vai colher centenas de grãos. Semeou um grão de milho. O grão fez nascer um pé. O pé coloca 2 a 3 espigas, centenas de grãos. Quando a pessoa semeia a semente da contenda entre os irmãos, se ele semear, irmão Orlando, uma única vez, só basta ele semear uma única vez aquela contenda. Ele chegar para o irmão José, aí diz: ó, irmão José, irmão Petrônio, rapaz, andou falando isso de você, dizendo que isso, aquilo, que você vendeu uma mercadoria aos irmãos. Chegou lá só porque o bichinho atrasou uma prestação. Você foi lá, tomou. Só não bateu no irmão porque o irmão ficou calado. Se o irmão falasse, porque eu vi o irmão José bravo. Nunca vi o irmão José bravo daquele jeito. Olha, só basta uma vez. Ó. Ele chegou e falou somente uma vez do nosso irmão. Jogou essa mentira, essa semente da mentira uma vez só. Isso aí vai trazer problemas, a maioria das vezes, para o resto da vida. Uma única vez que foi colocada a semente. Aí chega no ouvido do irmão José essa semente da mentira, que semeia contenda. Irmão José vai a ele
vai gerar outra contenda, vai procurar saber quem foi que disse a ele. Quando chegar naquele ali, ele vai omitir, dizer que não foi verdade. Vai envolver famílias, filhos, às vezes amigo, às vezes o irmão na igreja. Por quê? Pelo nascimento da contenda semeada entre os irmãos. Só precisa uma vez só. Uma única vez que for jogado o nascimento da contenda entre os irmãos, já faz um grande estrago. Já faz um grande estrago. Então, essa semente da contenda, em que é semeada entre os irmãos, ela destrói amizades. Você quer ver uma amizade de longo tempo entre irmãos, tanto na igreja como em casa? Você vai lá e joga a semente da contenda, da mentira. Joga a semente da mentira que provoca a contenda. Aí você vai ver, ó, irmão Orlando tem aquela amizade comigo, me chama de gênio. Aí chega nosso irmão ali, Carlos, diz: irmão Orlando, o irmão meu andou falando mal de tu, falou isso, falou aquilo. A semente da mentira que gera contenda sendo jogada. Olha, o irmão joga a semente da contenda e o diabo joga água para aguar, para regar. Aí ele vai dizer: rapaz, irmão Bill, eu nunca esperei isso dele. Aí o inimigo jogando aquela água ali no coração, aguando. A amizade, mesmo ele aprendendo em outras oportunidades, ele já aprendeu a perdoar, sabe a perdoar, mesmo me perdoando, a semente da contenda, ela corroeu aquela amizade. Não tem como mais ficar, irmão. Quem disser que fica mesmo é mentiroso. Aí vai entrar no que estamos ensinando hoje aqui. Não é? Você pode perdoar. Como já aprendemos em outras oportunidades, o que é perdoar? Você pode perdoar o seu irmão. Perdoar não é se vingar, não é ter desejo de vingança. Não é? Mas você não esquece aquele carinho que ele tinha por mim, aquela amizade que ele tinha por mim não é mais a mesma. Ele não vai me ver mais com os mesmos olhos. Ele vai me ver com olhos diferentes. Então, é muito perigoso. Os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. É mentiroso, é muito perigoso essa semente da contenda, em que os irmãos que jogam essa semente semeiam entre os irmãos. Numa família, quando o irmão de sangue joga essa semente da contenda, inventa uma coisa, aquele outro irmão já fica com a raiva também dele. A semente da contenda, ela joga um contra o outro. O objetivo dessa semente da contenda, quando é jogada através da mentira, é colocar um contra o outro. Colocar fulano contra ciclano, ciclano contra Betânia. Aí envolve, irmão. Envolve. Quando pensa que não, tá aquela mal compreensão entre eles, um com raiva de um, outro com raiva do outro, não se conversam mais. Aí fica o quê? Aquela família destruída, aquela família desunida, os irmãos na igreja desunidos. Por quê? Porque essa é a semente, e os mentirosos semeiam a semente da contenda. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado quando vir essa pessoa jogando essa semente da contenda para provocar a contenda entre nós. Vejamos, se chegar alguém para qualquer um de nós aqui e dissermos assim: meu irmão,
irmão fulano, irmão cicrano, falou mal de você, falou assim, assim, assim. Qual é a nossa atitude? Pedir sabedoria a Deus para toda a ocasião. Aí então, o que fazer? Como agir diante de um episódio como esse? O irmão chegou para mim, disse que fulano me deixou mais baixo do que uma sandália. Tem pessoa que começa já assim, né? Aí a pessoa diz, ó, irmão meu, fulano, irmão fulano, lhe deixou mais baixo do que uma sandália fica lá embaixo. Então, como é que temos que agir nesse momento? Não haja pela emoção, nem nesse momento da raiva. A primeira coisa, irmão Orlando, que quando nós somos abordados por alguém dizendo que está alguém nos defamando, a primeira coisa é esse nosso ego. Temos raiva, ficar com raiva. É normal. Até a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Né? É normal, é do homem. Aí eu aqui, ó, o irmão me contando, fulano disse isso de você, tal. Terminou? Como é que eu tenho que agir? O momento agora, antes de eu agir pela raiva, pela emoção, porque se eu for agir pela raiva e pela emoção, só vamos fazer besteira. Tem até o ditado que diz, nunca haja no momento da raiva, que a gente só vai fazer besteira. Aí então, quando você for abordado dessa forma, não esqueça o seu eu. É o momento, você foi abordado dessa forma, com essa má notícia, esqueça o seu eu agora. Esqueça o seu eu. Não haja como o seu eu. Você agora vai lembrar de tudo que você aprendeu na presença de Deus. Esqueça o eu, porque se você for usar o seu, vai agir na hora da raiva e vai falar coisas piores. Aquele irmãozinho que veio lhe dizer, se ele veio dizer, se você falar, ele vai levar para ele lá de volta. Ele vai levar de volta, porque se ele fosse sábio, ele ia orar. Se ele fosse sábio, ele não ia vir jogar essa contenda, não. Não era? Ele ia orar por aquele irmão que está falando. Mas não, ele já veio contar, porque ele não é sábio, ele é o semeador de contenda. Então, primeiro, você esquece o seu eu, não age pela raiva, nem pela emoção. E agora é a hora de você lembrar do que você aprendeu. Fazer como disse Davi, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Né? Eu aprendi que eu tenho que agir com sabedoria. Você tem que lembrar do que você aprendeu na hora desta. Tem que agir com sabedoria. Primeiro, não diz nada de mal para aquele irmão, para ele não levar. Mata logo a charada dele com poucas conversas. Foi mesmo? Que Deus abençoe ele. Que Deus abençoe. Aí tira logo de tempo. Ele vai ficar sem graça. Ele vai querer que você se abuse mesmo, que é para encher o ego dele, né? E ele jogar mais cimento da contenda e você falar um monte de besteira e ele levar para lá. Aí primeiro você diz, não, besteira, vamos só orar por ele. Usando da sabedoria que aprendeu. Vamos orar por ele, ele não sabe o que é que faz. Muda logo de assunto. Começa a falar de Deus, coisas boas. Acabou a graça dele. Acabou a graça dele. Isso é lembrando do que aprendeu. Lembrando do que aprendeu. Você lembra que você aprendeu na escola dominical, nos cultos de doutrina, que tem que ser sábio, que tem que evitar contenda, tem que evitar problema, como vimos na outra anterior. Então, peraí, meu Senhor. Se eu for agir pelo meu instinto, se eu for agir falando que eu não devo, em vez de eu evitar o problema, eu vou criar mais outros problemas. Mesmo ferido, mesmo magoado, não demonstre para aquele irmão que veio lhe dizer, não demonstre para ele que está ferido, não. Que é o que ele quer ver.
Ele quer lhe ver ferido, ele quer lhe ver angustiado, ele quer lhe ver magoado, e final ele quer lhe ver longe da presença de Deus. Não demonstre nem para ele que ficou triste com isso. Não demonstre nem que sou ferido. Se tiver de chorar, chore e deixe forno os pés do Senhor. Passe uma boa imagem para ele, corte logo o mal pela raiz e entregue aquela pessoa que falou mal de você nas mãos de Deus. Se ele falou mal de você, ele está mentindo, quem é que vai pagar? Quem é que vai sofrer as consequências? Sou eu ou ele? É ele. Então, a melhor forma é essa. Eu sei que é difícil, não é tão fácil fazer como a gente fala. Falar é fácil. Não podemos negar isso. Não podemos negar. Mas que esse aí é o melhor caminho. Ouviu, teve autocontrole, não demonstrar que está irado, acabar logo a graça daquele irmão dessa forma, fazer que ele não tenha mais desejo de trazer outra contenda mentira para você. Porque se você não deu valor àquela mentira contendosa que ele trouxe, não deu valor a ele, cortou pela raiz sem precisar dizer nem assim. Não precisa nem dizer assim, irmão, não me traga mentira aqui mais não, não traga essas conversas mais não. Não precisa nem fazer isso não, para ele também não ficar contente de outro. É só não dar valor. Oi, irmão, oi, namorar por ele. Isso é besteira, namorar por ele. Aí muda logo de assunto, falando de coisas boas de Deus. Aí, eu pensei que ele ia ficar com raiva. Quando for outra vez que ele for querer jogar essa semente de mentira, ele vai procurar outro. Né? Ele vai procurar outro. Porque ele já viu que você não deu valor. É como o apelido. O apelido, todos nós sabemos. Se você apelidar uma pessoa e ela ficar irada, aí o cara, eita, pai, gostou não, aí chega o irmão José aqui, ó, tá lá, ele lá trabalha. Irmão José, ó, irmão Petrônio, se chamar ele disso, daquilo outro, ele fica mordido. Aí o irmão José, é mesmo, vou fazer o teste agora. Aí chega lá e apelida irmão Petrônio. Quando apelida irmão Petrônio, fica logo bravo, tá com o material na mão, querendo, se você vier pra cá, eu vou. Aí pega. Quando pensar que não está todo mundo lá na obra, no trabalho, lhe apelidando. Na escola, em qualquer lugar. Pega. Então o segredo é isso aí. É você cortar sem precisar palavra de repreensão. Sem precisar palavra dura. Você cortar não dando valor. Não deu valor de jeito nenhum. É certeza, nunca mais ele vem trazer contenda. Aí procurar outro que gosta. Então, é isso aí. Ó. Os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. Então, o segredo é esse. É lembrar do que você aprendeu, colocar em prática e não dar valor. Porque se assim fizermos, possa ter certeza que jamais ele vem semear essa contenda, essa semente da contenda com você. Ele vai procurar outro. 2.2. A mentira é uma escravidão. Não, 1.2. O diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Olha, a mentira é uma escravidão. A mentira é uma escravidão. O que é ser escravo da mentira? O que é ser escravo da mentira? Veja bem, a Bíblia diz assim, que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos. Aí alguém pode dizer, então, não vai ninguém não, porque quem é que não mente? Quem é que não solta uma mentirinha? Veja bem, a Bíblia não diz o que mente. Ela diz os mentirosos. Os mentirosos são esses aqui, os escravos da mentira. Escravo da mentira é aquela pessoa que ela vive uma vida somente em mentir. Ela é viciada em mentira. Viciado. Ele não consegue falar a verdade. O mentiroso, até no púlpito ele mente, conta testemunho falso.
Então, esse aí é o escravo da mentira. É aquele que para tudo ele mente. Ele não consegue falar a verdade. O mentiroso profissional, ele não consegue falar a verdade em tudo. Ele mente nos negócios. Todo negócio que ele vai fazer, ele mente. Se ele comprou um relógio por 100, aí ele quer vender. Pode ser que o relógio vale 150. Ele comprou barato, comprou por 100, o relógio vale 150. Aí ele chega lá para aquela pessoa e oferece aqui, aí, ó. Aqui é peça boa, olha. Diz quanto eu paguei. Aí o camarada olha lá o relógio dele e diz, uns 120. Aí ele, para dar um ego à sua mentira, para mostrar mais que ele está falando a verdade, não demonstrar mentira, ele diz, assim você me desmoraliza, assim você me considera. Você botou 120 no meu relógio? Esse aqui eu comprei baratinho, porque o dono estava com a consulta para fazer. A consulta era R$250 na Santa Casa, e ele me deu por 250. Olha o quanto ele já inventou de mentira. O mentiroso profissional. Eu paguei 250, mas um desse aqui na casa está custando 400. Falando ficha aqui, ó. Dei 150, pagou 100. Aí fala, o mentiroso, ele não consegue fazer um negócio. Ele vai vender o carro. Se ele vai vender o carro, ele chega aqui, o carro dele vale 35, 40 mil. Aí ele bota lá a placa de venda e o camarada chega e diz, quanto é esse carro? E rapaz, estou dando por 45. Aí o outro disse, quer as 40? Aí disse, o cara botou nesse instante 44. E eu não quis, é 45. Mentira, chegou ninguém. Não chegou ninguém. O cara botou 44, mas cada uma, rapaz. Aí o coitado do vizinho vai saindo com o carro dele lá. Aí o vizinho vai saindo com o carro dele lá. Aí ele elogia, nessa hora ele elogia o vizinho sem querer. Vai saindo com um carrinho velho, que só vale 20. E o dele ele tá pedindo 45. Aí o vizinho vai saindo com o carrinho velho. Aí sem querer ele elogia, né? Para botar dele lá em cima. Diz, olha, 44 é aquele daquele vizinho ali, ó. Não é? 44 aqui. Eu ouvi a semana passada, o cara botou esse dinheiro nele aqui, ó. Só vale 20. Mas nessa hora, sem querer, né? Ele botou o dele lá em cima para botar o dele aqui melhor e não é em cima ainda. Aquele ali é o dele, o vizinho que vale. O mentiroso, ele não consegue falar a verdade de jeito nenhum. Esse é o mentiroso profissional, ele é o escravo da mentira. Ele vai passando, o mentiroso profissional, ele vê um acidente ali, né? Aí tá lá um carro, bateu numa moto, tá lá um motoqueiro caído, a perna quebrada. Aí o mentiroso chega lá e olha. Já fica procurando o mentiroso, detalhes. Aí chega na frente, tá o conhecido amigo. Rapaz, tu viu um acidente ali na frente? Vinha mal soube. Feio. O cara vinha com a moto. Foi uma batida frontal de frente do carro. Ele passou por cima do carro. Tem um ônibus parado na frente, ele bateu no para-brisa e caiu dentro do ônibus. O mentiroso profissional. Vinha passando um bêbado do outro lado. O bêbado estava com a garrafa na mão. Mas, rapaz, o bêbado, os cabas bêbados, já gosta muito da cachaça. Você acredita que o cara pulou para o outro lado, caiu com a garrafa na mão, rapaz, e não quebrou? O mentiroso, mesmo ele vendo o ocorrido, o que aconteceu, ele não consegue contar como foi. Ele não consegue contar como foi o mentiroso. Aí então é por isso que a Bíblia diz que ele é o filho do diabo. O mentiroso é filho do diabo. Porque ele não consegue contar as coisas como foi. Então ele é escravo da mentira. E já o que mente, já a Bíblia não diz que é o que mente, por quê? É normal. Alguma vez perdido. Nós temos vários exemplos de homens na Bíblia. Eu marquei vários, mas não vou citar porque não vai dar tempo. Né? Vários exemplos. Abraão ali, quando disse que sua esposa, Raabe, e outros vários exemplos. Então,
uma mentira de vez em quando para se defender uma coisa e outra, podemos até dizer que acontece, não é normal, mas acontece, mas o mentiroso profissional, ele é o escravo da mentira. Então, escravo da mentira é esse aí, é aquela pessoa que mente por tudo, não consegue falar a verdade, tudo que ele fala é mentira, mesmo ele vendo a verdade, mas ele acrescenta para mentir. 1.3. Fuja da mentira. 1.3. Fuja da mentira. Quem vive de mentiras não conhece o prazer de viver em autenticidade. Assim, como fugir da mentira? Primeiro, como fugir da mentira? Encontramos 4 formas de fugir da mentira. 4 formas de fugir da mentira. Primeiro, lendo a palavra de Deus, se aproximando dele e guardando a palavra no coração. Primeira forma é essa, está sempre lendo a palavra de Deus. Se aproximar dele e guardar a palavra no coração. Por quê? Porque quando eu guardo a palavra no coração, que vier a oportunidade para mentir, aí eu vou me lembrar, o mentiroso é filho do diabo. Quem mente é filho do diabo. E quem mente não vai para o céu. Aí essa é a primeira forma de evitar a mentira. A segunda forma de evitar a mentira é assumindo logo o seu erro. A segunda forma de evitar a mentira é assumindo logo o seu erro. Por quê? Por quê? Essa é a segunda forma de assumir logo o seu erro. Porque quando você erra, você errou, se você assumir logo o seu erro, você vai evitar a mentira. Pronto, eu errei. Eu vou logo assumir o meu erro. Aí eu chego lá, ó, eu errei, eu sou o culpado. Eu sei que eu errei, eu vou reparar o meu erro. Eu vou reparar o meu erro. Então essa é a segunda forma de evitar a mentira. É assumir logo. Porque se eu não assumir logo o meu erro, ficar com medo, aí eu vou ficar com medo da punição. Rapaz, o que é que vai acontecer comigo quando ele souber? É como fugitivo. Aí vai preso, é. Aí se eu não assumo logo o meu erro, aí eu vou ficar com medo. Logo eu ficando com medo, eu vou começar a inventar coisas para mentir, para me livrar daquele erro. Então logo eu vou mentir. Então essa é a segunda coisa para você evitar a mentira. Assumir logo que eu errei. Eu assumi logo que errei, aí confessei e não tenho como mentir mais. Né? Terceira coisa para você evitar a mentira. Terceira coisa é pensar antes de falar. Porque muita gente vai se defender. Né? Você vai se defender, aí na defesa você quer inventar alguma mentirinha para se defender. Então pense logo. Isso que eu vou dizer é a verdade? Não, isso é mentira que eu vou falar. Então eu vou falar não. Eu vou falar a verdade. Isso que eu vou contar é verdade? Não, vou pensar. Não, eu não quero mentir. Então se eu não quero mentir, eu vou pensar não. Então é pensar antes de falar. Terceira coisa, para você evitar a mentira. Pense direito. Porque se você pensar direitinho, não vai mentir não. Porque enquanto você está pensando, você está lembrando do que aprendeu. Está lembrando que aprendeu que não pode mentir, e quem mente é filho do diabo, e quem mente não vai para o céu. E quem mente aborrece a Deus. Aí você pensou, então, você não vai mentir. A quarta forma de você evitar a mentira é você rejeitar propostas indecentes. É você rejeitar a proposta indecente. Proposta indecente que lhe traz a mentira. Você vai chegando no trabalho, né? Por exemplo, lá no trabalho, vai chegando atrasado. Aí quando chega lá, eu tenho o irmão José, que é muito meu amigo. Eu digo, eita, estou atrasado. Irmão José, olha, eu vou dizer
que cheguei atrasado porque minha mulher adoeceu e eu tive que socorrer ela ligeirinho. Aí eu vou dizer que tu viu. Aí tu confirma para mim. Evitar propostas indecentes. Aí você, não, meu irmão, não. Posso não. Posso não. Mas, irmão José, é uma besteirinha, rapaz. Né? Tu diz. Sou meu amigo. Então, essa aí, rejeitando a proposta. Meu irmão, você é muito meu amigo, você sabe. Sabe que a gente não pode mentir. Então, o que eu posso lhe ajudar é ficar calado. E rejeitar propostas. Muitas mentiras acontecem, que acontece normal, em casa. Você não está querendo receber a visita de algum irmão, aí o celular toca. Aí quando toca, aí o marido diz para a mulher, atenda aí e diga que eu não estou em casa. Seria melhor não atender? Seria melhor não atender, eu já vi muito isso. Né? Isso já aconteceu lá em casa. Seria melhor não atender. Aí a mulher lá vai atender. Oi. Né? É meu João aqui, né? Tá não. E o cara de lá só olhando, O cara de lado só olhando. Aí, tá não, que hora ele vai chegar eu nem sei. Aí ela olha pra ele assim, ele faz. Aí ele, chega de lado, bota a cabeça assim do outro lado, no ouvido. Pra ver se escuta. Bota no viva voz, no viva voz. Bota no viva voz. Sei não, meu irmão. Mas quando ele chegar, eu lhe aviso, tá certo? Tá, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, olha. Ainda fala. Isso acontece. Isso aconteceu comigo. Vamos falar logo desse. Aí isso é criança, né? Ela vem isso, sabe? Ela vem isso, mas não quer dizer que não tá não. Continue. Então é isso aí, rejeitar a proposta. Se chegar qualquer pessoa com essas propostas, como essa aí, né? Pedindo para você ajudar ele mentindo, rejeita. Porque se você fizer assim, né? Essas 4 formas de evitar a mentira, se você colocá-las em prática, você vai evitar a mentira. E evitando a mentira, você vai se aproximar de Deus e caminhar para o céu. Né? 2.1. 2.1. A família deve viver na verdade. A família deve viver na verdade. O lar. A família, quando está falando aqui, principalmente é o quê? O marido, a esposa, os filhos. Deve viver na verdade. Tem que viver na verdade. Não pode haver mentira entre o marido e entre a mulher. Não pode haver mentira entre o marido e a mulher. Tem que falar a verdade. Aí acontece muito. O filho fez alguma coisa errada. Aí a mãe chega e diz, meu filho, por que tu fizeste? Se o teu pai souber. Se o teu pai souber que você fez isso, ele vai te dar uma pisa, rapaz. Aí o pai chega em casa, né? Aí desconfia que o filho fez aquilo ali. Aí chega para a esposa. Rapaz, nosso filho andou fazendo isso por aqui. Ela, não, amor, fez não. Mentindo. Fez não. De jeito nenhum. Aí quando ele sai, vai trabalhar, vai na rua, em qualquer outro lugar. Aí chega o vizinho de lado. Aí diz, rapaz, tu soube foi que teu filho fez aí, ó. Teu filho pegou uma confusão aí na rua, teu filho brigou com fulano, ou fez isso ou aquilo, qualquer outra coisa errada. Aí o marido disse, eu bem que desconfiei, a mulher mentiu. Aí chega em casa, e rapaz, por que você mentiu para mim? Aí vai o quê? Acabar a confiança entre o marido, entre a mulher. Não pode mentir. Não pode mentir. A esposa não pode esconder nada que um filho fez em casa. O pai tem que estar ciente. Ele é compreensível, ele vai entender, vamos conversar com o filho. Não pode haver mentira de jeito nenhum.
Entre marido e mulher, se você descobre que a sua esposa está mentindo, você não vai ter confiança mais nela. Se a esposa descobre que o marido está mentindo, não vai ter confiança nele. Não vai ter. Então, a verdade prevalece entre o casal. Não pode mentir um para o outro. Eles vão parar e vão conversar e vão entender. Então, não pode. Porque quando você tem aquela confiança na sua esposa ou esposa no esposo, aí então, quando você ouvir até alguém falar alguma coisa mal, você vai dizer, não, minha esposa não mente não, rapaz, eu conheço ela, eu conheço a esposa que tem. Da mesma forma também, meu esposo não, conheço. Eu conheço o esposo que tem. Então, não pode haver mentira entre um com o outro, de jeito nenhum. Tem que falar a verdade. Em um casamento, não pode haver mentira. Da esposa para o esposo, sempre falar a verdade. Em tudo, no que fizer, no que a fez, tem que falar a verdade. Porque falando a verdade, vai viver bem os dois, né? Sem que essa semente da contenda seja jogada. 2.2. Deus é verdade. Deus condena a mentira porque sua natureza é verdade. Olha, há 4 formas da pessoa mentir. 4 formas que as pessoas se deparam mentindo. Primeira, mentir por medo. A primeira forma é essa, a pessoa mentir por medo. Ontem mesmo o irmão chegou contando lá na Brejal, você está aqui em casa, aí a polícia para na porta, aí, quando você sai, aí, bom dia, boa tarde, nós estamos procurando aqui um Antônio Carlos, está envolvido com droga aqui, é periculoso. Você conhece ele? Rapaz, eu nunca ouvi ninguém falar nesse homem, não. Se tiver por aqui é normal. Conheço não. E ele morando de frente à sua casa. Ele morando de frente à sua casa. Essa forma de muitas vezes nós não mentimos. De mentirmos por medo. Mente por medo. Como fez Abraão. Com medo de morrer, porque o rei do Egito era mau. Então ele mentiu, é minha irmã. Como também essa aqui é minha irmã, então com medo. Então, 4 formas. Essa primeira forma, mentir com medo e proteção. Então, essa forma das pessoas mentir, essa primeira forma. Mentir é a primeira. Mentir por medo, né? Com medo, se proteger. Com medo. Fez um negócio errado lá no trabalho, ninguém viu. Mas se o dono souber quem fez, vai demitir. Aí o dono chega e diz, quem foi que fez aquilo ali? Quebrou aquela peça ali. Foi você? Foi não. Foi você? Foi não. Então ele mentiu com medo. Não justifica, né? Então essa forma, primeiro, de mentir com medo. A segunda forma de mentir por vantagem. Como nós já falamos. É por vantagem. Aquela pessoa mente porque ela quer ter vantagem. Né? Ela comprou aquele objeto, portanto, aí ela quer vender. Aí o comprador também, muitas vezes, ele ajuda o cara a mentir, né? O ser humano é assim. Ele ajuda a mentir também. Você comprou por 100 e disser que comprou por 100 e quer vender por 150, ele diz agora, quer ganhar 50 da minhas costas, eu ainda dou o mesmo dinheiro, os 100 dessa. Então essa é a segunda forma que as pessoas mentem. Mentir por medo, para se defender. A segunda, mentir por vantagem, né? Para ter vantagem. A terceira forma de mentir é mentir por omissão. Das pessoas que mentem por omissão. Ela não quer se envolver. Ela não quer se envolver, nem quer envolver ninguém. Aquela pessoa que mente por omissão. Ela viu alguém fazer algo de errado. Ela viu que lá na empresa fulano chegou atrasado. Ela viu que foi ele que fez aquele serviço errado. Ou qualquer outra coisa semelhante. Aí o patrão chega, ou o gerente, o responsável, aí diz, ô meu irmão, tu vês quem foi que fez isso aqui? Aí ele omite, é uma mentira chamada por omissão, isso aí. Aí, vinhão, ele está omitindo.
É a mentira por omissão. Vi não, por quê? Porque ele não quer prejudicar. E terminou se prejudicando, né? Que mentiu. Mas essas 4 aqui que o nosso comentarista dá, né? Essa é a terceira, mentir por omissão. E a quarta mentira é a mentira por esconder erros. Você quer mentir porque você quer esconder aquele erro. Você não quer mostrar aquele erro que você cometeu, aí você fica mentindo. Acontece muito em casa, né? A mãe mentindo para o pai, escondendo o erro dos filhos. A mãe mentindo para o pai, escondendo o erro dos filhos. O marido mentindo para a mulher, escondendo o erro dele. E no fundo, tudo é mentira. Não tem mentira pequena, nem mentira grande, como o nosso irmão Rubens falou. O correto é você colocar tudo. Mentira é mentira, eu vou tentar evitá-la. Ou por omissão, ou por ter vantagem, ou para me proteger. O bom é pedir a Deus que nós não caiamos em uma condição como essa, né? O castigo dos que proferem a mentira, 2.3. O castigo dos que proferem a mentira. As consequências. As consequências de quem profere a mentira. Brigas e separação no casamento. Acontece muito isso, briga e separação no casamento, quando um casal fica mentindo. A mulher não fala a verdade. A mulher faz dívida desnecessária. Quando chega o cartão para pagar a fatura, e o marido olha assim, nem enxerga direito. Tem que botar o óculos. Minha fatura veio 2.500. Eu só ganho 2. Mulher, que foi tudo isso aqui? Ah, foi porque as coisas estavam tão caras esse mês. Estava cara e não sei o quê. O cara diz, mas rapaz, estava cara. Quando vai ver, ela comprou voltas, perfumes que não estava necessário. Muito shampoo, sem necessidade. Lá o armário já estava com shampoo, com um monte de coisa. Ela insistiu comprando. As consequências no casamento, ela traz tudo isso, as consequências da mentira, separação e briga. Consequências da mentira. Desemprego. A pessoa fica desempregada porque chega mentindo. Falta na segunda-feira. Aí o patrão diz, faltou por quê? Estava doente. Minha esposa estava doente. Aí quando o pastor abre as redes sociais, no outro dia que pega aqui o celular, que olha aqui no Instagram, ele lá, na mesa de um bar, na praia, com um copo de cerveja Heineken, da mascara. Aí o patrão diz, é quando eu olho a data, ontem, no domingo. Diz, rapaz, ressecado. É tão besta que faz isso, né? Aí, despede. A mentira traz essas consequências. Destrói casamento, faz perder emprego. A mentira na Bíblia é consequência. Vamos falar ligeiramente aqui de alguma mentira na Bíblia que trouxe consequências. Lá, Jacó teve grande consequência. Porque mentiu, combinado mais com a mãe, com a mãe, Rebeca. Isaac estava com a bênção para dar a Esaú. Aí então, Isaac diz, meu filho, eu vou te abençoar. Mas eu te abençoar, tu vai pegar um guisado, prepara aquele guisado bem gostoso. Aí, Esaú, tá certo, pai. Aí Rebeca, era a Rebeca que estava aqui, na porta do quarto, escutando. Traga o guisado, pai. Isaac dizendo, traga o guisado, quando chegar eu te abençoe. Coitadinho de Esaú. Pegou as flechas dele, preparou-se com tanto amor, tanto carinho. Vai para o mato, para o campo pescar, caçar. Aí quando vai caçar, e vem Rebeca, a mãe, chama o filho Jacó e diz, olha, teu pai vai abençoar Esaú. Então vamos fazer um jeito para a gente enganá-lo. Como, mãe? Tu vai aqui, pega um desses carneiros que está aqui pertinho, né? Ele estava cego. Aí foi lá, preparou direitinho,
Aí Jacó disse, mas eu não sou cabeludo não. Eu não sou cabeludo não. E a mãe disse, não tem problema não, rapaz. Cadê os cabelos lá, os pelos do bicho? Pulou aqui, não sei com o que, não sei que cola tinha. Pulou aqui e tal, pai. Chegou lá na frente do pai, ó. Aí chega lá, pai, tá aqui o teu guisado preferido. Aí Jacó, veja, pai, já? Pelo que eu vi, devia estar bem dormindo a caça, né? Tu pegasse tão fácil assim. É, mas vem assim mesmo, enganou o pai. Foi lá, deu alimento ao o pai comeu e abençoou. Consequências. Foi, ele suspeitou. A voz é de Jacó, mas quando passou a mão aqui, o espelho era de Esaú. Ele suspeitou, aí ele não esperava que ele fosse fazer isso, ele não esperava. Consequência, seu irmão Esaú, quando soube que queria matar, ele teve que sair corrido, passou muitos anos lá corrido, sofreu na mão de Labão, trabalhou 14 anos para poder se casar, foi enganado, sofreu, vamos falar no provérbio popular, comeu o pão que o diabo amassou. Consequências do sofrimento, consequências. Outro que sofreu a consequência da mentira, Geazi, ó. Geazi, tá lá, tá lá, já que só para terminar, tá faltando aqui. Geazi tá lá, aí Naamã é curado, quando Naamã é curado, aí o rei, o comandante, toma aqui esses presentes aqui, um monte de coisa. Aí Eliseu, não, de jeito nenhum, Eliseu, não quero não, quem te curou foi o Senhor, não foi eu não, e vai embora. Quando ele vai embora, aí Geazi cresce o zoião, mantas bonitas, peças de ouro. Aí disse, deixou só ir embora, Naamã, né? Quando Naamã vai embora, aí Geazi aqui, ó. Olha, acho que ele está cochilando. Aí Geazi, ó, diz a Bíblia que ele correu. Naamã! Aí Naamã para, quando Naamã para, aí ele disse, o meu senhor Eliseu, ele mudou de ideia. Aí Naamã falou o quê? Ele disse que você me desse aqui, essas peças aqui. Ah, com todo prazer, eu sabia. Hein? Tome isso aqui, toma aquilo outro. Aí voltou. Quando voltou lá escondidinho com as peças. Aí Eliseu disse, por que tu fizesse isso? Fosse lá mentir. Por causa da tua mentira, a lepra de Naamã vai pegar em você. Tá vendo? Foi proposital, assinar. Aí pegou, ficou leproso, é consequência da mentira. A lepra de Naamã pega em Geazi. E não tinha mais jeito. Porque Naamã foi curado, Deus o tirou. E Geazi recebeu por mentir. Por essa consequência. Aí ficou leproso. Vamos para o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento. Aí a última para a gente terminar, né? Consequência da mentira. Eu achei até a mais grave, a maior consequência foi essa. Ananias e Safira. Foi a mais grave de gente de todas, né? Ananias e Safira, consequência da mentira. Venderam a casa, sua propriedade. Vamos dar um valor aqui, fazer uma conjectura de um valor. 300 mil. Venderam por 300 mil. Dízimo, 30%, 30 mil. Olharam, e esse pior ainda é combinado, marido e mulher. Aí, Safira, 30 mil, vamos ter que depositar lá nos pés do apóstolo. É muita coisa. 30 mil eu já compro o quê? Um carro. Compra um carrinho assim, bonzinho, né? Usado, bonzinho. É muita coisa. O que é que tu acha, mulher? Aí a mulher concorda. Eu concordo contigo, então é muita coisa. Então, né? Vamos dizer, a Bíblia não diz valor, né? Já que já conjecturamos já um valor, vamos ter que conjecturar também um valor, né? 300 mil, vamos ter que dar 30. 30 mil comprar um carro já, então, vamos fazer o seguinte.
Entra primeiro. Foi ele, não foi que entrou primeiro? Foi ele, não foi? Foi. Entra primeiro eu, tu já sabe. Vamos dizer que foi por 150 mil a metade. Aí só ganha 15, só dá 15. Então vamos dizer que só deu 150 mil, nem a conjectura estão fazendo, porque só ganha 15. Então tá certo, tá combinado, né? Cuidado não esquecer, viu? Cuidado não esquecer de dizer que foi por 200, né? Aí quando chega lá, nos pés do apóstolo, né? Quanto foi a casa? Ah, apóstolo, aqui eu peguei um precinho até bonzinho, viu? Tava apressado, foi 150. Foi, puf, caiu morto. Foi rápido, ligeiro. Arrastaram aí, que até passando uns minutos. Aí, tira. Aí lá vem a mulher, a confiteira velha, né? Não sabia de nada. Mentirosa, tinham tirado, não sabia de nada. Quando entrou lá, e o apóstolo lá, né? E aí, quanto foi a casa? Ah, rapaz, pouca coisa. 150 mil também. Ela, puf, caiu. Consequências da mentira. Consequências. Então, fale a verdade, custe o que custar. Porque as mentiras trazem consequência ruim e desagradável, que traz prejuízo para o resto da vida. Então, que Deus continue nos abençoando. E para a semana nós estaremos aqui mais uma vez na Escola Dominical e você está convidado para nos assistir. Até o domingo. Foi só para terminar. Hoje tem gente que ensina que não pode